Senhor Jesus, nós te adoramos. Tu és bom, Tu és santo, Tu és maravilhoso, Jesus. Nós te bendizemos, Senhor Deus, pela Tua bondade, pelas Tuas misericórdias que se renovam sobre nós a cada manhã. Senhor, te agradecemos, Senhor Deus, pela graça do Senhor derramada sobre as nossas vidas neste dia. Te agradecemos, Senhor Deus, pela Tua boa, perfeita e agradável vontade que vem sobre aqueles que te amam, Senhor. Nós te amamos, Jesus, e queremos te amar mais, Senhor. E nós cremos pela Tua palavra, Senhor, que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que te amam. Nós te bendizemos, Jesus, porque Tu és Deus fiel. Tu és o mesmo Deus ontem, hoje e para sempre, Senhor. Obrigado porque o Senhor é um Deus atemporal, Deus, um Deus que age apesar do tempo, Deus. E mesmo pessoas, ó Deus, que pensam que o tempo foi perdido, que a oportunidade de, ó Deus, de te servir, de estar contigo passou. Ó Deus, em nome de Jesus, que nessa hora a Tua mão de poder, ó Deus, venha ressuscitar vidas, corações que estão mortos, que estão entristecidos, que se sentem perdidos, Senhor Deus, no meio da vida, no meio de tantas circunstâncias, que a mão do Senhor alcance nessa hora, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te adoramos, Jesus. Tu és digno, Senhor, só Tu és digno, Jesus. Seja honrado, Senhor Deus, em nós, através de nós, Pai. Aleluia. Nada vai
do Senhor nos diz: porque a mensagem da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18. Mas o que é a mensagem da cruz? Pela manhã falamos um pouco sobre a mensagem da cruz, sobre o caminho da cruz. E vamos procurar fazer, dentro de alguns dias, umas avaliações e uns comentários a respeito deste assunto. A mensagem da cruz. Pegando aqui um pouco de carona no texto de Daniel Carboneiro, a mensagem da cruz é loucura para o mundo, porque ela não se baseia em nenhuma obra, em conceito e nem mérito humano. A palavra da cruz é loucura para o homem, porque ela é a sabedoria de Deus, o conhecimento de Deus. Mas para os incrédulos é a insensatez, a loucura. Muitas pessoas hoje discriminam a palavra de Deus, discriminam a Bíblia Sagrada, o seu conteúdo, seus textos, seus escritos. Uns alegam que não acreditam porque foi escrito por mãos de homens. Outros não acreditam porque dizem não acreditar em Deus. Outros não acreditam dizendo que é fábula. Mas uma coisa eu posso te garantir: a palavra do Senhor é fiel, poderosa, e a mesma palavra diz que ela se renova a cada dia. Dizem que a mensagem da cruz ser loucura significa que aos olhos dos sábios deste mundo a proclamação do Cristo crucificado não faz qualquer sentido. Como alguém que foi castigado e morto da forma mais cruel e humilhante diante dos homens pode ser Senhor e Salvador de alguém? Sim, parece que não há racionalidade e nem sabedoria, nem inteligência nisso. Sob os conceitos filosóficos da ótica humana, esta ideia realmente é uma loucura. Como pode um homem ter a coragem de entregar a sua vida em favor de outro, que ele nem conhece, que não tinha, teoricamente, nada a ver com a sua vida? Eu já ouvi pessoas dizerem que Jesus só morreu porque ele era bobo. Porque se ele tinha tanto poder, por que ele não se livrou da mão dos seus malfeitores? Mas isso também está escrito na própria palavra de Deus. Quando Jesus, diante dos seus algozes, ouviu eles dizendo a ele: Tu és o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti mesmo. O ladrão da cruz também disse isso. Tu és o Cristo, Filho de Deus, salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro ladrão viu que ele estava falando como uma pessoa sem conhecimento, como louco. E ele disse: então nem ainda temes a Deus, estando na mesma situação que nós, e nós pelo que os nossos feitos merecessem, mas esse nenhum mal fez. Portanto, a palavra da cruz, ela é loucura para aqueles que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Quem disse que a palavra da cruz é loucura? Que a mensagem da cruz é loucura? Paulo, o perseguidor Saulo, convertendo-se ao cristianismo, recebendo Jesus como seu suficiente Salvador, tornou-se então um dos grandes pregadores de todos os tempos, e ainda é mencionado até hoje como o maior pregador do evangelho que o mundo já pôde conhecer, escrevendo cerca de 13 cartas, e ainda dão a ele a autoria do livro dos Hebreus.
embora ninguém pode confirmar isso. Paulo, perseguidor, começou agora a pregar o evangelho que ele viveu, que ele reconheceu, que ele aprendeu. E agora ele entendia que tudo aquilo para o homem pecador é como uma loucura, como era para ele. Ele perseguia os cristãos, porque os cristãos falavam do evangelho, falavam de Jesus, ensinavam sobre Jesus, e levava esta palavra a todos os cantos da terra, mostrando que Jesus era único e suficiente Salvador, e que esta palavra transformadora, restauradora, renovadora, poderia mudar a vida de todo homem. Este evangelho da loucura é o evangelho que mudou a vida de Zaqueu, por exemplo, que de fraudulento cobrador de impostos pegou tudo aquilo que ele havia adquirido ilegalmente e restituiu, repartindo com os pobres a riqueza que ilicitamente adquiriu. Esse mesmo evangelho, que é loucura para o homem pecador, é o mesmo que entrou na vida de Nicodemos, o principal dos judeus naquela época, um dos principais dos judeus. Ele era tido como um dos principais. E ele chega diante de Jesus e diz: Senhor, como é esta coisa de novo nascimento? Como é que vai acontecer? Como é que tem que fazer para que eu possa herdar o reino dos céus? E Jesus então disse que era necessário nascer de novo. Esse evangelho que é loucura para o homem é aquele que faz o homem pecador, louco, nascer de novo. O Salmo 14 está dizendo assim: disse o louco no seu coração, não há Deus. Só mesmo uma pessoa sem uso normal da sua racionalidade e das suas faculdades mentais para negar a existência de Deus e a veracidade da sua palavra. O objetivo do apóstolo Paulo, ao dizer isso, era corrigir alguns erros graves que estavam acontecendo entre os cristãos da igreja de Corinto. Muitos dos crentes de Corinto estavam sofrendo forte influência da cultura grega. Inclusive, alguns parecem que estavam flertando com sistemas filosóficos gregos humanistas e deixando de crer na essência e no poder do evangelho. Estas pessoas estavam interessadas em discursos eloquentes que traziam ensaios filosóficos, teorias e teologias humanas de filosofias vãs e expressavam palavras persuasivas de sabedoria humana. Mas quem agia assim estava completamente enganado, errado. Estava muito distante da verdadeira, genuína, poderosa, transformadora mensagem da cruz. Que sob este aspecto, para eles, era loucura. Ora, pregar um evangelho que falava de uma transformação, pregar um evangelho que falava que o joio tinha que crescer no meio do trigo, pregar um evangelho que falava de um homem que era Deus, se encarnou como homem, não deixou de ser Deus, morreu como homem, foi glorificado, ressuscitado, subiu aos céus e agora está lá aguardando-nos para a morada eterna. Parece loucura. Parece loucura também falar que esse homem teve a intrepidez de ressuscitar defuntos, como o filho da viúva de Naim, como Lázaro. Parece loucura falar desse evangelho, que ele a si mesmo ressuscitou da sepultura ao terceiro dia e que andou durante 40 dias sobre a face desta terra. É loucura.
para aqueles que perecem, isto é loucura. Então é nesse sentido que o apóstolo Paulo procurou ensinar que aquilo que é loucura para o mundo é a sabedoria de Deus. Por outro lado, o que é sabedoria para o mundo é loucura para Deus. Ele chama então a atenção para o caráter da mensagem da cruz, da mensagem do evangelho, da mensagem restauradora, da mensagem salvadora, que é loucura para uns, mas que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Qual é então a mensagem da cruz? A mensagem da cruz é o próprio evangelho em sua plenitude. Isso significa que a palavra da cruz é a revelação de Deus centrada na obra de Cristo, na encarnação do Filho de Deus e na sua crucificação. Ele estava prometido por Deus desde o jardim do Éden. E a Bíblia diz que ele mesmo disse que ele já existia antes da fundação do mundo, ou seja, ele foi coparticipante da fundação do mundo. E agora deixou o trono da sua glória e veio viver entre nós, sofrendo as mesmas situações que nós, as mesmas paixões, as mesmas dores, as mesmas tentações. É claro que isso parece loucura, mas a Bíblia diz que a sabedoria de Deus é loucura para os homens. E a sabedoria dos homens, para Deus é como nada, pois foi Ele que deu a inteligência, Ele que deu a sabedoria ao homem, para Ele é como se fosse uma loucura, é nada. Quando vemos um cientista analisando biologias e analisando seres vivos para criar um antídoto que possa combater o mal que assola a humanidade, parece loucura. Mas eles conseguem chegar lá porque Deus os capacitou para isso, mostrou o caminho. E tanto a ciência quanto a filosofia e a teologia estão diretamente, intrinsecamente ligadas a Deus, a sabedoria que Deus concede ao ser humano. Então vejam bem, essas pessoas estavam interessadas em discursos eloquentes, persuasivos, ensaios filosóficos de sabedoria humana, mas eles estavam completamente enganados. Qual é a mensagem da cruz? O próprio evangelho, a encarnação de Cristo, a sua morte, a sua crucificação, a sua ressurreição e a sua promessa de que brevemente voltará para arrebatar a sua igreja. Isso parece loucura. Parece loucura. Mas se você parar um pouquinho e começar a analisar as verdades que o evangelho foi falando, foi profetizando, foi prometendo, e as coisas que os evangelhos foram mostrando que iriam acontecer e estão se cumprindo dia a dia, aí você vai ver que a loucura é não acreditar na mensagem da cruz. A mensagem da cruz não é aprazível ao paladar humano. Ela não traz em si aquele sabor que o homem espera alcançar de imediato. A mensagem da cruz não é uma mensagem mera de autoajuda. Ao contrário, quando a mensagem da cruz é pregada de forma plena, ela é ofensiva. Ela é contundente. Sabe qual é a principal palavra da pregação, da mensagem? Raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? A palavra que João Batista pregava. Arrependei-vos e crede no evangelho, porque é chegado a vós o reino dos céus. A palavra da cruz, a mensagem da cruz é contundente. É forte, é exigente, é sagaz.
ela é muito ofensiva. Sim, a mensagem da cruz ofende o pecador porque ele tem prazer em viver a vida de pecado. A mensagem da cruz expõe a miséria do homem pecador. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele diz: ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? E a palavra da cruz diz que, estando nós mortos os nossos delitos e pecados, a palavra da cruz afirma que no pecado nós estamos mortos, distanciados, afastados de Deus. Então ela é ofensiva, ela não é de autoajuda. Ela não traz somente aquela palavra: eis que estareis convosco todos os dias, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é apenas isso. A mensagem da cruz é mensagem de confronto. E você está sendo confrontado nesta noite a crer na mensagem da cruz, a crer na mensagem do Evangelho. Seja se você estiver vendo pelas redes sociais, pelos canais de YouTube, pelo blog, onde quer que você esteja vendo, esta mensagem é para o seu coração, para mostrar que a mensagem da cruz precisa penetrar na sua vida, no seu coração, para fazer uma mudança radical. Ela expõe a miséria do homem e a sua total incapacidade de salvar a si mesmo. Eu não posso salvar a mim mesmo, ainda que eu faça as mais brilhantes obras de favor, de benefício por toda a humanidade. 1 Coríntios 1:22. Esta palavra escandaliza muitos, e para muitos ela não faz sentido algum. Mas é a palavra que transforma, restaura, revigora, salva e justifica o homem. Palavra de Deus, a mensagem da cruz. A mensagem da cruz é aquela que transforma a vida do homem. Portanto, se a sua vida ainda não foi transformada, é porque a mensagem da cruz não entrou no seu coração. A mensagem da cruz é loucura para os que se perdem, para aqueles que perecem, mas para aqueles que a encontram e que são salvos, é poder de Deus. É interessante, meu querido, que a mensagem da cruz, a palavra de Deus, ela pode causar dois tipos de reação na vida do homem. Aqueles que se perdem ao desprezá-la, a não dar crédito à nossa pregação, a enxergá-la como loucura. O profeta, escrevendo, disse: quem deu crédito à nossa pregação? Isaías capítulo 53 está escrito: a quem se manifestou o braço do Senhor? Traduzindo para você, invertendo toda a frase para que você entenda a palavra: aquele que deu crédito à nossa pregação, o braço salvador de Jesus Cristo se manifestou a ele, perdoando os seus pecados, curando as suas enfermidades e trazendo salvação. E há o outro ponto, que é que aqueles que a enxergam como sabedoria de Deus, como uma manifestação de graça e de misericórdia de Deus para salvar o pecador, então ele alcança a salvação. A mensagem da cruz é loucura somente para aqueles que se perdem. É o que diz a palavra de Deus. Para mim, ela é sabedoria de Deus, inteligência de Deus, e é rica em promessas. São 32.829 versículos com promessas maravilhosas para a sua vida. Só promessas diretamente definidas são cerca de 8.000 promessas. E a Bíblia diz que em todas elas Deus tem um sim para você. Por causa da sua essência, a mensagem da cruz é loucura para os incrédulos. Quando Paulo escreveu isso,
Ele usava o termo do qual se deriva a palavra ou a expressão débil mental, que hoje nós chamamos de retardado mental, louco. A palavra da cruz, para aqueles que se perecem, é como um débil mental. Está escrito na palavra. Ele pretende enfatizar aqui o contraste incontornável entre a mensagem da cruz, cuja fonte é Deus, e a sabedoria originária da mente humana. Kitzmacher diz que a mensagem da cruz proclama um acontecimento com implicação teológica e histórica. A mensagem da cruz aponta para Cristo, que sofreu a morte de um criminoso sem selo, mas que afeta o destino eterno do homem. Exatamente por isso, pela ótica da sabedoria humana, a mensagem da cruz é loucura para aqueles que perecem, para os que se perdem. E essas pessoas entendem que a ideia de um Messias que morreu, crucificado como um criminoso, para prover salvação, é alguém insano. Eles têm Jesus como um cara louco, insano. Como até um certo cantor escreveu, que ele era apenas um playboy, um cowboy, um que se dizia perfeito. No fundo, essa é exatamente a mesma visão que todos os incrédulos possuem acerca de Cristo. Eles enxergam simplesmente como mais um entre tantos outros criminosos, como um charlatão, como um falso profeta, como alguém que foi crucificado pelos romanos corretamente porque ele era o falso Cristo, o falso Messias. Para aqueles que são loucos, débil mentais, é isso que a Bíblia está dizendo. Por isso Paulo, o apóstolo dos gentios, escreve que a mensagem da cruz é loucura para aqueles que estão perecendo, para aqueles que não valorizam o propósito de salvação em Jesus Cristo e a realidade da sua obra em favor da humanidade. Por isso Paulo escreve que a mensagem da cruz é loucura. Nessa frase, ele usa o particípio presente para indicar uma ação que está em progresso. A mensagem da cruz é, no presente, loucura para os que vão perecendo, para os que se perdem paulatinamente, presente e futuro, que não aceitarão de forma alguma o Evangelho. É loucura. Por isso o salmista também estava dizendo, e Paulo certamente conhecia o Salmo 14, que diz que apenas um louco diz no seu coração não há Deus, ou que Jesus não é Deus, ou que ele não foi suficiente para salvar a humanidade. Por isso, a palavra da cruz é loucura. Os que rejeitam a Cristo estão correndo risco muito grande. Mas não apenas correndo risco. O risco ele corre enquanto ele estiver negando, porque ele pode ainda se arrepender. Mas se ele seguir negando, ele vai realmente se perdendo e cada dia mais se aprofundando erroneamente por um caminho que ele não vai conseguir voltar. Os que rejeitam a Cristo estão literalmente em processo de destruição. Ao efeito de rejeitarem a mensagem da cruz, torna-se irrevogável a sua eterna condenação. 2 aos Coríntios, capítulo 2, 15. 2 aos Coríntios 4, 3. E 2 aos Tessalonicenses 2, 10. Leia e confira, por favor. A mensagem da cruz é sabedoria e poder de Deus para aqueles que se salvam. Mas se por um lado, para muitos, a mensagem da cruz é loucura,
Por outro lado, para alguns a mensagem da cruz é poder de Deus, sabedoria de Deus. Para os salvos, a mensagem da cruz é sabedoria poderosa, incomparável a qualquer filosofia produzida pela sabedoria humana. Ao falar dos salvos, Paulo também usa o particípio presente. Ele literalmente diz: mas nós que estamos salvos, somos já salvos, estamos sendo salvos. Com isso, ele se refere ao processo de salvação do cristão, que alcançará a sua plenitude no grande dia da vinda de Cristo. Porque hoje somos salvos e nós seremos salvos. Isso, porém, não significa que esse processo de salvação corre o risco de dar errado, não. Nós fomos salvos e a palavra do Senhor nos diz que aqueles que vêm a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Jesus não vai permitir que você seja jogado fora. O apóstolo não está dizendo que aqueles que hoje estão sendo salvos pela mensagem da cruz, amanhã ou depois vão entrar em condenação eterna. Se isso seria esvaziar completamente a mensagem da cruz e o seu caráter divinamente sábio e poderoso. Porque como salvos, nós vamos produzir a cada dia frutos do nosso arrependimento, como diz João Batista. Produzir, pois, frutos dignos de um arrependimento, e vamos então projetar o dia da entrada nas mansões celestiais e, por fim, a nossa salvação eterna. Na verdade, o apóstolo Paulo fala da salvação nos 3 tempos verbais. Passado, em Romanos 8, 24, Efésios 2, 5, 8, Tessalonicenses 3, 5, presente em 1 Coríntios 15, 2, 2 Coríntios 2, 15, Romanos 5, 9, Romanos 11, 26. A sua intenção simplesmente é falar do caráter irrevogável da salvação, mas que se dá numa ação ativa e contínua que aponta para uma esperança final e futura. Isso significa que os crentes que em princípio estão salvos, foram salvos e continuam sendo salvos, porque o poder da cruz, da mensagem da cruz, nos leva a buscar a santificação dia a dia, buscando santidade mesmo, estamos ainda vivendo nesta terra, e seremos salvos quando desfrutarmos definitivamente das bênçãos da salvação, quando formos trasladados, arrebatados deste mundo, para morar nas mansões celestiais, porque Jesus Cristo nos prometeu, e cremos piamente nesta palavra. Para nós que somos salvos, a bendita mensagem da cruz é poder de Deus, sabedoria de Deus. O Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A mensagem da cruz tem poder para ressuscitar o homem morto nos seus delitos e pecados. A mensagem da cruz tem poder para transportar o pecador de uma morte espiritual para uma vida de plena comunhão com Deus, tirando do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz. A palavra da cruz tem poder para quitar toda a sua dívida de pecado, como está em Colossenses 2, 13 e 14. Os resultados diante da mensagem da cruz. Incrédulos olham para a mensagem da cruz como loucura. Então, por sua própria responsabilidade e por causa da sua impenitência obstinada diante dos seus pecados, perecem. A sabedoria e a inteligência das quais eles tanto se orgulham são desprezados por Deus. 1 Coríntios 1, 19. Já os crentes que por Cristo foram resgatados e são salvos ao receberem a mensagem da cruz como sabedoria poderosa da parte de Deus, glorificam a Deus, entendendo que essa mensagem viva e eficaz é que nos faz crer no amanhã, é que nos faz termos a convicção e a certeza de que Jesus Cristo nos salvou, nos resgatou, nos transformou e está nos preparando para uma gloriosa vida nos céus, na glória, por toda a eternidade. Mas eles não possuem motivos
para se gloriar em si mesmos por isso. Nós não nos gloriamos nisso. O apóstolo Paulo afirma que para nos gloriar, nós temos que nos gloriar na cruz de Cristo, porque ela é que foi suficiente para a nossa salvação. Não há méritos meus, não há dinheiro que pague, não há nada que compre, nem mesmo a nossa vida. Por mais rico que o homem seja, um dia ele estará provando a morte. E por mais pobre ou rico que o homem seja, um dia ele, encontrando-se com Jesus, recebendo como único e suficiente Salvador, entrará nas mansões celestiais. Seja ele rico, pobre, miserável, seja ele um mendigo, seja ele um transeunte, seja ele uma prostituta, um ladrão, um homicida, encontrando-se com Jesus e largando a vida de pecado, ele entrará nas mansões celestiais. Por isso, a palavra de Deus é poder de Deus para todos aqueles que crerem. Nós não temos méritos pela nossa salvação. Nós não salvamos a nós mesmos e não somos salvos porque entregamos o dízimo, ou porque damos ofertas, ou porque visitamos hospitais, ou porque damos uma cesta básica para uma pessoa carente, ou porque pagamos uma conta de água, luz ou telefone, seja lá o que for, para alguém que está precisando. Não! Nós não somos salvos porque fomos visitar um hospital e curamos um enfermo. Não! Nós somos salvos porque Jesus entregou a sua vida na cruz por mim e por você. E o que salva o homem é o precioso sangue de Jesus Cristo. É o mesmo Espírito Santo que está aqui. Se recebemos a mensagem da cruz para a salvação, é porque fomos chamados pela sua graça e pela sua misericórdia. Por ele fomos chamados, por ele fomos resgatados, por ele fomos feitos herdeiros juntamente com ele nas moradas celestiais. 1 Coríntios 1:24 está dizendo que nós fomos chamados pela sua graça. No livro de Romanos está dizendo que aqueles a quem ele predestinou, a este chamou, aos que chamou, justificou, aos que justificou, a estes glorificou. Seremos glorificados por Deus, receberemos um corpo de glória, permanecendo firmes e constantes na palavra, na mensagem da cruz, nos ensinos da mensagem da cruz, naquilo que esta palavra nos mostra que nós temos que praticar. Somos agora herdeiros de uma nova e eterna promessa, de uma nova e eterna aliança, que Deus nos prometeu, que Ele nos resgatou para a sua glória e para a sua honra, para um dia podermos entrar nas mansões celestiais, para a glória de Deus, e podemos então definitivamente estarmos com Cristo, por Cristo, para adorá-lo, para agradá-lo, para engrandecê-lo e para exaltar e para bendizer o nome santo do Senhor Jesus.